Fala galerinha, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, meu nome é Amanda. Hoje eu irei indicar 3 filmes para vocês assistirem durante esse dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Eu já indiquei outros filmes nacionais, então se você não tá afim de assistir um filme sobre ditadura, eu vou deixar o link aqui embaixo da descrição do vídeo para vocês assistirem outros tipos de filmes que são nacionais. Mas aqui eu vou indicar 3 filmes sobre a ditadura do Brasil que você pode até utilizar para você entender um pouco mais. Mas eles abordam mais sobre questão de censura e não de tortura. Então é mais voltado para esse sentido. Então espero muito que vocês gostem e sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, gente, o primeiro filme que eu super indico pra vocês é um filme que se chama Zuzu Rangel. Só pra informar que todos esses 3 que eu vou indicar, eles têm no YouTube, então se você quiser assistir, pode ir lá, normal. O Zuzu Rangel conta a história dessa estilista de moda. Ela, na verdade, não ficava muito tempo aqui, ela ficava mais nos Estados Unidos, fez um grande sucesso nos Estados Unidos, foi uma grande mulher. E aí, no caso, ela decide voltar para o Brasil, que tá nessa época, né, da ditadura e tudo mais. Ela tem um filho e o filho dela, ele é jornalista, ele é totalmente contra a ditadura e ele pede abaixo da ditadura, abaixo a censura, porque, claro, né, como vocês sabem, tinha muito limite pra você postar, você não podia falar qualquer coisa, você não podia escrever qualquer coisa no jornal, que era sempre barrado, e ele era contra isso, ele queria expor a opinião dele e afirmar tudo o que estava acontecendo. E, claro, né, a política, enfim, daquela época, os policiais, né, barravam, prendiam, torturavam, enfim, várias coisas. E de repente o filho dela some, e ela já tava aqui no Brasil, e ela já começou, tipo, ela não queria que ele se envolvesse com isso, ela sempre falava, não se envolva com esse tipo de coisa, porque o final não será muito satisfatório pra você, mesmo que você lute e tudo mais. E aí, no caso, infelizmente o filho dela é pego e sim, né, no caso, óbvio, ele some, como todo mundo naquela época sumia do nada, ninguém sabia onde estavam as pessoas, simplesmente era assim. E ela começa a fazer a busca do filho dela. Então o filme é baseado nisso, na busca que ela tem, né, de uma mãe pelo seu filho que sumiu do nada. Tipo, ela não entendia isso, ela não sabia como isso era possível. E ela, como era uma mulher totalmente conhecida, principalmente fora, nos Estados Unidos, então ela poderia, tipo, estar assim na frente das câmeras da TV e falar o que ela quiser lá, porque era ao vivo, ia pro ar mesmo, as pessoas iriam ficar sabendo. Então a galera ali já da ditadura começou a ver que ela era, tipo, um problema, ela já era uma pessoa perigosa pra eles, porque ela podia expor o que estava acontecendo, ela podia dar a opinião dela lá fora e, enfim, outras pessoas, outros países se intrometerem, dar merda, enfim. Então, no caso, eles começam a caçar ela também, começam a falar pra ela parar de procurar o filho dela, que certamente o filho dela não tava mais no Brasil, tava em outro país, enfim, fugindo disso tudo, que ela devia fazer isso também. Só que ela insiste que o filho dela, né, tipo, foi morto, ela quer o corpo dele de volta, ela não consegue encontrar. Pra quem não quer spoiler, né, então não pule um pouco esse vídeo, mas sim, ela morre, né, e tudo indica que ela morreu por causa disso, por causa que ela procurava pelo filho dela, ela tentava expor a opinião dela, mostrar de fato o que estava acontecendo. E naquela época quem fazia isso era exterminado. Outro filme que eu super indico pra vocês é um filme super tranquilo, tá, gente? Não tem nada de cena obscena, não tem nada de cena de tortura, é um filme que dá pra assistir todo mundo. É um filme que é O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. Esse filme também tem no YouTube, tá? Todos eles têm. E conta a história do Mauro. Ele é um garotinho que, infelizmente, ele teve que ficar pra trás. Os pais deles tiveram que fazer uma férias, certo? Que na verdade não é uma férias, mas falou para o menino que ia sair de férias por causa que estava sendo caçado pela polícia, né? Pelos caras lá que faziam a ditadura. Porque eles eram jornalistas, então, enfim, né? Em Belo Horizonte, eles moravam lá, foram para São Paulo, deixou o menino na casa do avô, que seria o avô, seria o pai do menino, só que ele morre no mesmo dia que ele chega. E ele começa a ser cuidado por vizinho, né? Pelo vizinho do avô dele, que é um homem judeu. Então eles não se dão muito bem.
no começo, até pela cultura, até porque o menino não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Imagina, uma criança, do nada seu pai fala assim, ó, você vai ficar na casa de alguém que você nem é muito amigo, que você nem conhece direito, e tipo, essa pessoa morre, e você fica sabendo do nada que essa pessoa morreu no mesmo dia que você tava lá. E do nada você tem que estar com alguém que tem uma cultura diferente, que pensa diferente e age diferente, e você fica tipo, eu sou uma criança, eu não sei o que tá acontecendo, meus pais vão voltar, quando vão voltar e tudo mais. E eles tinham combinado, né, que os pais deles iriam voltar na época da Copa, que era 1970, né, essa história se passa por ali, naquela década. Só que eles não voltam. E aí mostra mesmo como que o menino soube lidar isso. E eu acho interessante esse filme porque muitas pessoas falam que não houve ditadura no Brasil. Muitas pessoas falam que isso não funcionou, que não era exatamente do jeito que as pessoas falavam. E que, enfim, era normal. Eu acredito assim, eu acredito que assim como o Holocausto não foi pra todo mundo, a ditadura também não foi pra todo mundo, entendeu? Tipo, não foi todo mundo que foi torturado. Eu acho que teve um grupo ali que sim sofreu com essa consequência e um outro grupo que ficou de boas e tipo, não sei o que tá acontecendo, a vida tá de boas pra mim, então vida que segue pra todo mundo, entendeu? Porque se a gente realmente, se a gente lê os livros de história, porque na internet tem muita fake, mas você pode assistir documentário, você pode assistir esses filmes e você vê essa caracterização de que é de local, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, esses lugares assim que são mais capitais, assim, o centrão mesmo das cidades, parece que eles sentiram isso, esse impacto mais do que o interior, até porque a gente tem que lembrar que os maiores jornais do país é o Estadão, Folha de São Paulo, é que eu não leio o jornal, né? Mas isso, essa galera aí, revista, essas coisas aí, né? O Folha, ou sei lá o que, o Globo, enfim. E isso fica onde? São Paulo e Rio. Então, assim, aqui sentiu mais, porque quem tava realmente sendo torturado, sendo lascado, se a gente parar pra perceber, são as pessoas que se envolviam com política, ou são jornalistas, ou são pessoas que simplesmente eram totalmente contra alguma coisa que a polícia fazia, alguma coisa da ditadura, enfim, era contra a censura. Então, assim, eu sou uma pessoa normal, eu não tenho nada a ver com isso, então eu não senti isso, eu naquela época, entendeu? Eu vejo assim, essa é a minha opinião, tá? Não tô falando que... não tô globalizando, não tô generalizando, isso é a minha opinião, mas quem já tava ali naquele meio, eu acredito que sofreu bastante, até quem fazia coisa errada mesmo e sofreu, porque fazia coisa errada, não tem o que fazer. Mas eu acho que esse filme mostra muito o lado bom, assim, que teve da ditadura e o lado ruim que teve da ditadura, né? Que foram essas pessoas aí que sofreram mais. E o terceiro filme que eu super indico pra vocês é um filme também muito bom, que tem inclusive também no YouTube, Pra Frente Brasil. Pra Frente Brasil, esse filme eu já tinha assistido umas 2 vezes e ele aborda sobre um homem que ele é confundido. Ele é confundido, né? As pessoas acham que ele é um ativista político, sabe? Que ele é um comunista, as pessoas, né? Tipo, por quê? Ele conheceu uma pessoa que era assim, no avião. E aí essa pessoa falou, ó, tu não quer uma carona de táxi? Ele aceitou e ele entrou. Então o cara foi pego, né, pelos caras lá da ditadura. E mataram, executaram ele ali na hora, e o taxista também, e pegaram esse homem porque achavam que esse homem sabia mais e tudo mais, enfim, que era amiguinhos, enfim. Aí começa a torturar esse homem e aí mostra mais sobre a história desse cara. A esposa dele começa a achar estranho que ele não volta pra casa, né? Ele é um homem trabalhador, né? É um marido, tem filhos e tudo mais, então tipo, ela achou muito estranho que ele era responsável porque ele não tinha voltado, né? E ela liga para o irmão dele, que é o Miguel, e o Miguel também começa a achar um pouco esquisito, mas assim, ele leva um tempo assim pra começar a entender que tava acontecendo coisas estranhas ali, porque eles pediram ajuda para os policiais, mas não tiveram total apoio, porque os policiais também estavam no fundo
procurando esse cara. E ele tinha sido confundido, né? Achavam que ele conhecia, que ele mexia com essa coisa de ativista, de política, que ele era comunista e tudo mais. E na verdade não, ele era neutro, ele não sabia nem o que estava acontecendo, ele simplesmente estava no lugar e na hora errada e com a pessoa errada. Assim, não peguem Uber de graça com alguém, não importa se você vai no mesmo lugar com a pessoa, se você não conhece, não pega, gente, não pega. E a história tem todo esse desenrolar, né? Esse lado também mostra sobre mais censura, porque acontece que o cara ele some e ninguém fala no jornal, fica tipo oculto ali, só a mulher dele sabia, só as pessoas da família estavam sabendo, mas muitas pessoas achavam que ele não. Que era contra ele, né? Tipo, sogra, não ia muito com a cara dele, outras pessoas que não eram muito chegadas não sabiam se ele era ou de fato uma boa pessoa, então tava andando e cagando. Só a mulher dele mesmo e o irmão dele que sabia que ele era uma boa pessoa, que ficou correndo atrás. E nisso, tipo, mostra como a polícia, ela queria esconder isso que estava acontecendo, como a polícia, ela tinha que esconder algumas coisas por causa simplesmente disso, né, dessa coisa de tortura que tinha por trás, porque isso é uma coisa errada. Então eles tinham que, tipo, eles simplesmente falavam pra ela que ela tinha que esquecer o marido dela, deixar com eles, que eles iriam achar, e que provavelmente o marido dela já estava morto, então levam ela lá pra aquele IML várias vezes pra ela reconhecer corpo, e ela sabe que ela vai lá e aí ela descobre que os policiais mentem, que os policiais estão, tipo, querendo esconder o que tá acontecendo ali de verdade. Então fala muito sobre censura. Eu acho importante falar sobre censura porque a gente tá vendo, né, que aos poucos há algumas pessoas que estão querendo fazer essa censura, né? Por que a Polícia Federal, o civil, sei lá, não pode, sabe assim, investigar? Se você não tem nada pra temer, cara, ok. Mas se você tem, você quer esconder. E, tipo assim, a gente tá voltando nisso aos poucos. Não tô falando que a gente tá voltando na ditadura, porque não. Mas, assim, isso de censura tá voltando aos poucos. Estão querendo calar algumas coisas e a gente sabe que a Globo também não é perfeita, mas a gente sabe também que tem outros que não são perfeitos. Eu acho que a partir do momento que a mídia, ela começa a falar de política, ela já tá querendo colocar alguma coisa na nossa cabeça, seja pra falar que o Bolsonaro é bom ou seja pra falar que o Bolsonaro é ruim. Eu acho que você tem que tirar suas próprias conclusões com base no que você tem de estudado. Você tem um livro de história, pega lá, lê e pronto, tira a sua própria conclusão. Porque se a gente ficar indo em cabecinha feito piolho, a gente não vai chegar em conclusão nenhuma, entendeu? E você precisa ter a sua opinião, você precisa defender o que você pensa. Eu acho que todo mundo tem que ter essa liberdade, né? A independência do Brasil não é só sobre ter independência num país, é ter independência de liberdade de expressão de qualquer outra coisa. Liberdade que você possa fazer, claro, as coisas conforme a regra da lei. Eu acho que tá certo se você tem uma coisa ruim, alguém investigar você. Eu acho isso correto, eu não acho que tem errado. E se você não tem nada assim, o que temer, então tudo bem alguém entrevistar você também, gente. Investigar também, gente, tá certo. Essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Eu não queria fazer esse tipo de vídeo, né? Eu já ia fazer no passado, mas aí eu sabia que eu ia falar sobre política no meio, sabia. Mas eu acho importante as pessoas quererem saber querer saber sobre política, correr atrás e ver, e ter a sua opinião, não vai pela dos outros, não vai porque fulano diz assim e pronto, é assim. Pessoas pecam, pessoas erram, e não importa quem seja, não importa se é Siqueira, não importa se é o William Bonner, entendeu? A partir do momento que eles expressam lá opiniões deles, e eles saem totalmente fora da caixinha deles lá, você não tem que 100% acreditar em tudo que eles falam, ou concordar lá 100% com eles. Você tem que ter a sua opinião, é a sua opinião que vale, é você pensa, você é racional, você é ser humano, você sabe pensar, então pronto. Tá aí, ó, os fatos são esses, a história é essa, você pega isso aí e você tira a sua conclusão. Não é, ai, fulano acha isso, vou achar isso também. Ah, ciclano acha isso, vou achar isso aqui também. Não, você com a sua opinião própria. Entendeu? Então por isso que eu assisti esses filmes e eu tirei minhas opiniões, li sobre golpe de 1964, tem muitos documentários, tem muita coisa na internet. Claro, você
Eu só indico documentário e filme, tá? E assim, tem filme que é fictício, então assim, é só pra você ter uma noção mesmo. E eu indico ler livro. Livro seja didático, seja de 1964, Getúlio Vargas, enfim. Mas que leia livro, porque livro é fato. Livro é muito mais fácil ser verdadeiro, o que tá escrito ali, do que na internet. Você coloca qualquer coisa aí, gente, qualquer coisa aí vai aparecer. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhem, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. E até um próximo vídeo.